Olá, tudo bem com você? Já faz alguns meses que eu tenho aqui em meu canal, no YouTube, gravado vídeos com resumos dos capítulos deste livro maravilhoso, O Grande Conflito, edição missionária, de Ellen White. Um livro que a Igreja Adventista tem distribuído aí aos milhões em todo o mundo. Fizemos isso este ano, faremos isso ano que vem também. Se você não tem esse livro, você pode procurar no site esperança.com.br, ter o PDF gratuito, ou mesmo solicitá-lo em uma igreja adventista mais próxima de você. É um presente da Igreja Adventista para as pessoas que querem conhecer aí o que está acontecendo no mundo, saber um pouco mais sobre a história do cristianismo e sobre o que as profecias apocalípticas apontam para o nosso futuro. Livro tremendamente necessário e uma leitura realmente empolgante. Eu parei no capítulo 33, no último vídeo. Você pode acompanhar todos os 32 vídeos que eu já disponibilizei aqui no canal. Estão na playlist Série Grande Conflito, e este aqui é mais um deles. O capítulo 33 tem como título A Morte, nesta edição missionária aqui. E começa com as seguintes palavras. Ao incitar a rebelião no céu, Satanás queria levar os habitantes da terra a se unir a ele em sua guerra contra Deus. Adão e Eva eram perfeitamente felizes ao obedecer à lei divina, um testemunho constante contra o argumento que Satanás havia defendido no céu de que a lei de Deus era opressora. É a verdade de que quem anda com Deus e é obediente aos seus mandamentos, na verdade tem saúde, bem-estar, felicidade, desfruta dos prazeres lícitos que Deus criou com a consciência tranquila. Obedecer à lei de Deus é sinônimo de alegria, bem-estar, saúde, felicidade. O inimigo estava determinado a provocar a queda do casal para que pudesse tomar posse da terra e estabelecer o seu reino aqui em oposição ao Altíssimo. E o capítulo começa então a trabalhar, a descrever a principal mentira que Satanás usou para envolver nossos primeiros pais, Adão e Eva, no grande conflito. A mentira da imortalidade incondicional do ser humano. Deus deixou claro que desconectados dele, ou seja, em pecado, em rebelião, eles não teriam vida eterna, eles morreriam. E Deus foi claro lá no Gênesis capítulo 3, né? Não comam esse fruto, é o fruto que representava a desobediência, né? Deus deixou tudo para eles, todos os frutos, todas as plantas que eles pudessem consumir, mas disse, aquela árvore, aquele fruto, vocês não devem então tomar. E Satanás vem com a contradição direta, dizendo assim, pode comer, certamente vocês não morrerão. E claro que ele deve ter usado argumentos muito poderosos ali, porque Eva era uma mulher tremendamente inteligente, recém-criada por Deus, assim como Adão também, e para enganá-la, Lúcifer não encarregou um anjo qualquer, um anjo caído qualquer. Ele, em pessoa, desempenhou essa missão, se ocupou dessa missão para levar Eva ao pecado, e infelizmente ela acabou caindo na conversa dele, relativizando as palavras de Deus, como muitos fazem hoje em dia, considerando que era uma proibição talvez sem sentido, porque só esse fruto, mas quando o Criador manda, quando Deus estabelece algo, devemos obedecer, devemos confiar, ainda que nós nem sempre entendamos tudo, mas se está na palavra de Deus, se é Ele quem fala, é sábio obedecer. O fruto da árvore da vida tinha poder para manter a vida para sempre. Adão continuaria a ter livre acesso à árvore e nunca morreria, mas ao pecar foi excluído da árvore da vida e se tornou sujeito à morte. Ele perdeu a imortalidade por causa de seu pecado. Não haveria nenhuma esperança para a humanidade caída se Deus não houvesse levado a imortalidade a seu alcance por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Então, em Jesus, nós temos acesso novamente à vida eterna, porque aquele que tem o Filho tem a vida. Mas precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. A maior mentira, página 224. Aquele que prometeu a Adão vida na desobediência foi o grande enganador. E a afirmação da serpente no Éden, certamente não morrerão, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade incondicional da alma. No entanto, tal declaração, que repousa somente sobre a autoridade de Satanás, ecoa do púlpito hoje, nas igrejas, na maioria delas, e a maioria das pessoas a aceita prontamente da mesma forma que nossos antepassados, sem contar que há um bombardeio midiático por meio dos filmes e séries e desenhos
e outras mídias, né, e outros produtos da indústria cultural que massificam o conceito de imortalidade, de espiritualismo, e realmente é muito difícil, somente com a atuação do Espírito Santo, levar as pessoas a abandonar esse engano satânico. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, passou a significar a alma que pecar não morrerá, mas viverá eternamente. Se Deus tivesse permitido o livre acesso de Adão e Eva à árvore da vida, após a queda, o pecado teria se imortalizado. Contudo, Deus não deixou que nenhum membro da família de Adão comesse o fruto doador da vida. Por causa disso, não existe pecador imortal, graças a Deus. Nós temos um tanto de vida suficiente para tomar decisões ao lado de Deus. A mais importante delas, com certeza, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e depois, aí sim, numa situação infinitamente melhor que a atual, um mundo de paz, de justiça, de harmonia, de bondade, nós então teremos a vida eterna. Após a queda, Satanás instruiu seus anjos a instigar nas pessoas a crença de que elas são naturalmente imortais. Após convencer os seres humanos a aceitar esse erro, os anjos maus levariam a humanidade a concluir que os pecadores viveriam em miséria eterna. O príncipe das trevas apresenta Deus como um tirano vingativo que mergulha no inferno todos os que o desagradam e olha para baixo com satisfação enquanto se contorcem nas chamas eternas. Dessa maneira, aquele que deu origem a todo o mal projeta no benfeitor da humanidade suas próprias características. A crueldade é satânica, Deus é amor, Satanás é o inimigo que nos tenta a pecar para então nos destruir se conseguir. Então, realmente esse mito do inferno, ele distorce tremendamente o caráter de Deus e coloca nele os atributos que pertencem a Satanás, aquele que quer causar mal e destruir. Os remidos trocarão os sentimentos da humanidade comum pela crueldade dos selvagens? Nada disso. Essas coisas não são ensinos do livro de Deus. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem de seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Ezequiel 33:11. Texto que deixa muito claro que Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas, na morte do ímpio, do pecador. Deus se deleita em testemunhar tortura sem fim? Ele se agrada com grunhidos e gritos, gemidos de sofrimento das criaturas a quem mantém nas chamas? Esses sons medonhos seriam música para os ouvidos do amor infinito? Que blasfêmia terrível! A glória de Deus não aumenta por meio da manutenção do pecado vivo ao longo das eras sem fim. Obviamente que isso não combina com o caráter de Deus. E essa ideia é uma heresia, realmente uma grande heresia que distorce, como eu disse, o caráter de Deus. O tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o vinho da prostituição. Apocalipse 14:8, 17:2. Prostituição que Babilônia faz todas as nações beberem, o vinho, né, da prostituição dela. Ministros de Cristo aceitaram essa heresia de Roma, assim como aceitaram o falso sábado, ou domingo, portanto. Se deixarmos a palavra de Deus e nos apegarmos a falsas doutrinas, porque nossos antepassados as ensinaram, entramos na condenação que a Bíblia pronuncia sobre Babilônia. Bebemos do vinho da sua abominação. E tem mais. Muitas pessoas são levadas ao erro oposto. Agora analise o que Ellen White vem dizendo aqui na página 225. Qual é o erro? O erro oposto à ideia, o dogma do inferno eterno. Pessoas veem que as escrituras apresentam Deus como um ser amoroso e compassivo e não acreditam que ele condenará suas criaturas a um inferno que arde pela eternidade. Como defendem a ideia de que a alma é naturalmente imortal, concluem que toda a humanidade se salvará. É o universalismo, né, da graça barata. Assim, o pecador pode viver em prazeres egoístas, ignorando os requisitos divinos e, mesmo assim, ser recebido em seu favor. Essa doutrina, que leva em conta a misericórdia divina, mas ignora a sua justiça, agrada o coração não convertido. Então, o extremo é achar que Deus vai condenar infinitamente alguém por ter pecado algumas décadas aqui na Terra.
punindo essa pessoa nos fogos de um inferno, de um suposto inferno a queimar eternamente. E a outra ideia vai para o extremo oposto, de que Deus vai salvar todas as pessoas, independentemente do que elas façam, pensem, digam, independentemente de se elas se agarrarem ao pecado ou não. Isso é a graça barata que ignora a justiça de Deus. Se fosse verdade que todos vão diretamente para o céu após a morte, faríamos bem em desejar a morte, em lugar da vida. Essa crença já levou muitos a cometer suicídio. Quando se veem sobrecarregados por problemas e decepções, parece fácil para eles cortar o fio da vida e entrar na alegria do mundo eterno. Página 226 agora. Eu, como sempre, leio só alguns trechos, né? E espero que você esteja lendo o seu livro, porque vale muito a pena ler cada linha, cada capítulo. Aqui eu leio o seguinte, citações bíblicas, né? Efésios 5:5. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora eu vou ler Apocalipse 22, 14 e 15. Felizes os que lavam suas vestes, o seu caráter, né, a sua vida, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, pessoas que têm comportamentos baixos, né, imorais, maus. Os cães, aqui não são os cachorros, obviamente, né? Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Deus nos deixou uma declaração clara de como ele lidará com o pecado. Agora eu cito o Salmo 145, 20. A todos os ímpios destruirá. E Salmo 37, 38, que diz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Como é clara a Bíblia, né? Não haverá futuro para os ímpios. Não haverá vida eterna queimando em algum lugar. Os ímpios serão destruídos, não existirão mais. Não mais participarão da existência. Somente os salvos e todo o restante do universo, os anjos, os seres não caídos, é que viverão em harmonia no novo mundo de Deus. Então, Deus vai punir, sim, a rebeldia. O que é rebeldia? É saber o que Deus desejava, o que Deus havia mandado, é conhecer a vontade de Deus expressa em sua palavra e pregada pelos pregadores, e mesmo assim dizer, não, eu não quero viver assim, eu não quero saber do que esse Deus estabeleceu. Isso é rebeldia. Somente aqueles que forem rebeldes conscientemente perderão a vida eterna. Não porque Deus assim o estabeleceu, mas porque foi uma escolha deles mesmos. Uma decisão consciente de não querer participar da vida eterna com os remidos. O Senhor os faria felizes se pudesse. Ele os cerca de evidências de seu amor e os segue com ofertas de misericórdia. Mesmo assim, essas pessoas desprezam seu amor, subvertem a sua lei e rejeitam sua misericórdia. Mesmo recebendo constantemente seus dons, desonram o doador. Deus é muito paciente com a vontade própria e obstinada desses indivíduos, mas Deus acorrentaria esses rebeldes ao seu lado, forçando-os a fazer aquilo que ele quer que eles façam. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e não forçará ninguém à vida eterna, caso essas pessoas não queiram e rejeitem conscientemente essa oferta de salvação. Deus sempre respeitou o livre-arbítrio humano. Prova disso é que o grande conflito começou. Deus respeita também o livre-arbítrio dos anjos, respeitou o de Satanás, de Lúcifer, e assim será com todas as criaturas. A verdade nunca agradará ao mentiroso, a mansidão nunca satisfará o arrogante, a pureza não é aceitável para o corrupto, o amor altruísta não parece atrativo para o egoísta. Que alegria o céu poderia oferecer àqueles que vivem concentrados exclusivamente em seus próprios interesses? Aqueles cujo coração é cheio de ódio a Deus, à verdade e à santidade, serão capazes de se misturar aos habitantes do céu e se unir em seus cânticos de louvor? Deus lhes concedeu anos de graça aqui na terra, a fim de que se preparassem para a eternidade com Ele. Mas esses indivíduos nunca treinaram a mente para amar a pureza. Nunca aprenderam a linguagem do céu, agora é tarde demais. O céu seria o inferno, na verdade, para aqueles que não deixaram Deus regenerar seu coração, para aqueles que não se entregaram a Deus em conversão. O céu seria horrível, terrível, para pessoas que não querem saber dessa atmosfera, desse tipo de vida. E Deus respeita essa decisão, como eu já disse. É a própria escolha dos ímpios que decide seu destino. Eles se excluem voluntariamente.
do céu. E Deus é justo e misericordioso em ratificar a escolha dessas pessoas. A Bíblia faz uma distinção entre as duas classes de pessoas que ressuscitarão. João 5, 28 e 29 diz assim: todos os que estiverem nos sepulcros ou nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Muito claro isso, né? Uns sairão para a vida eterna dos túmulos. E, como o próprio João explica em Apocalipse 20, 1000 anos depois, os ímpios ressuscitam para a condenação, para aquilo que no Apocalipse é chamado de morte eterna. Portanto, os fogos que queimam os ímpios e que destruirão a terra para depois ser recriada, não são eternos em duração, em tempo. A eternidade se refere à consequência desses fogos. Assim como lá em Judas aparece em Sodoma e Gomorra, como exemplo do fogo eterno, e não estão queimando mais hoje em dia, assim também será o fogo eterno para os ímpios. Eles serão destruídos e eternamente estarão perdidos. Nunca mais existirão. Como é impossível para Deus salvar os pecadores em seus pecados, ele os priva da existência, porque a rejeitaram, preferindo o pecado. Por isso, não são dignos, ou melhor, são indignos, ou não são dignos da vida eterna. Como diz Salmo 37, verso 10, em pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, porque morreram para sempre. Salmo 37, verso 10. E serão como se nunca tivessem existido. Obadias, capítulo 16, verso 16. Assim será o destino deles. Caminhando para o fim aqui do comentário, o erro da imortalidade natural é a base para a doutrina da consciência durante a morte. Assim como o tormento eterno, essa doutrina se opõe às Escrituras, à razão e ao nosso sentimento de humanidade. De acordo com crenças populares, os remidos no céu sabem de tudo que acontece na terra, mas como os mortos podem ser felizes ao saber dos problemas dos vivos e ao vê-los suportar tristezas, decepções, angústia na vida, seria um céu terrível. Um pai ali contemplando os sofrimentos de um filho, uma esposa falecida vendo seu marido sofrer e assim por diante. Não seria um céu, seria realmente algo tenebroso pensar no céu desse tipo. Mas numa morte em inconsciência, num descanso até a volta de Jesus, aí nós encontramos realmente esperança e conforto nessa ideia que é bíblica. E aqui, então, Ellen White cita Salmo 146, verso 4, Eclesiastes 9, 5 e 6, Isaías 38, 19, 18 e 19, Salmo 6, 5, todos esses textos falam de inconsciência na morte. Falam que os mortos não podem participar do mundo dos vivos, porque estão inconscientes na morte. Não mais existem até a volta de Jesus. Até aqui o Atos 2, 29 e 34 fala que Davi não subiu aos céus. Aquele que era o homem segundo o coração de Deus, que termina seus dias convertido, não subiu aos céus. Por quê? Porque está descansando na sepultura, como ficam os seres humanos quando morrem. Os únicos que estão no céu mencionados por nome são Enoque, Elias e Moisés. Esses foram ressuscitados, no caso de Moisés, e arrebatados, no caso de Elias e Enoque, estão lá como uma espécie de garantia de que todos os demais que dormem no pó da terra em Cristo, um dia também estarão lá, serão ressuscitados. Se durante 4.000 anos os justos, ao morrer, tivessem ido diretamente para o céu, como Paulo poderia ter dito que, se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos? Paulo diz isso, né? Se não há ressurreição, aqueles que morreram estão perdidos. Mas como assim? Se até Paulo, todos os que morreram teriam ido já para o céu, estariam salvos? Então, por que estariam perdidos se não houvesse ressurreição? É uma reflexão interessante que Ellen White faz aqui, né? E diz mais, né, que o Senhor vem para julgar a todos, Judas 14, 15, né? Vários textos dizem que ele virá para julgar, que há um julgamento prévio à volta de Jesus, que nós chamamos de juízo pré-advento, ou juízo investigativo. A Bíblia é muito clara em afirmar isso. Até porque é dito no Apocalipse que Jesus vem para dar o galardão, ou seja, ele vem para recompensar. Se ele vem recompensar, é porque o veredito já foi dado antes da volta de Jesus. E se foi dado antes o veredito, é porque houve um julgamento antes da volta de Jesus. Se os mortos já estão desfrutando do céu ou gemendo nas chamas do inferno, qual é a necessidade de um juízo futuro? Não é verdade? Seria estranho imaginar Jesus tendo voltado, e ele então chama das sepulturas, ou melhor, chama do inferno aqueles que estavam lá e diz, realmente, vocês têm que ficar no inferno. Chama do céu para a terra aqueles que lá teriam estado,
e diz, vocês têm que voltar para o céu comigo mesmo. Não faz sentido. Ele chama das sepulturas os salvos para reinarem com ele por 1000 anos, como diz lá em Apocalipse, e depois viver para sempre na terra renovada. E 1000 anos depois, chama da sepultura os ímpios, aqueles que não aceitaram a salvação, para receber o quê? A sentença final. Se houve uma sentença, é porque houve também o julgamento. Muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor, Mateus 24, 21. Depois de já estar vivendo na presença de Deus por eras, ele diria, então, venha e receba por herança, ou então, os ímpios serão chamados de seu tormento, a fim de receber a sentença do juiz. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Verso 41. Como entender essas palavras de Jesus em Mateus 25, 21, 41 e outros versos mais aqui nesse trecho, que falam de uma recompensa por ocasião da volta de Jesus, sendo que as pessoas já estariam condenadas ou já desfrutando da recompensa celestial. Não faz sentido, né? A teoria de que a alma é imortal foi uma das falsas doutrinas que Roma extraiu do paganismo. Lutero a classificou como com as fábulas monstruosas que formam parte do monstruoso ou do monturo romano de decretos. Isso está em Petavel, The Problem of Immortality, página 255. A Bíblia ensina que os mortos dormem até a ressurreição, diz Ellen White. E o último parágrafo diz assim, muito bonito, né? Chamados para acordar de seu sono, eles, os remidos, naturalmente, retomam o pensamento exatamente num ponto em que pararam ao morrer. A última sensação foi o golpe da morte. O último pensamento foi de que estavam caindo sob o poder da sepultura. Quando saírem do túmulo, seu primeiro pensamento feliz ecoará na exclamação de vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Vitória, ressurreição e vida eterna. Que bênção! Que livro necessário, você percebeu? Estude, analise cada uma das afirmações desse livro com a sua Bíblia do lado, confira tudo. E você verá que realmente é um livro que traz muita esperança, porque é baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, e que Ele abençoe também a sua família, a sua vida, seus planos, desde que eles estejam de acordo com a vontade dEle. Um grande abraço.